Olá, queridos irmãos, uma vez mais, seja todos. Quando eu digo todos, é todos, irmãos, sem acepção de ninguém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo este que eu quero que Deus fale conosco, não somente com você, mas comigo também. Nesta oportunidade ao qual eu estou aqui, eu quero trazer para você uma reflexão, uma história que não é pregada nos dias de hoje. A história da Via Dolorosa, a história de Jesus, a história daquele homem que era Deus, que continua sendo Deus, mas por misericórdia, por amor a não somente uma nação, mas toda a humanidade, se fez homem, se despiu de toda a sua glória, se despiu de toda a sua honra, e se fez um homem aqui nesta terra, para morrer em nosso lugar, para nos comprar, para requerer aquilo que já era um fracasso. Sim, neste vídeo eu quero falar sobre a morte de Jesus e também sobre a ressurreição dele. Neste vídeo eu quero falar sobre a Via Dolorosa, sobre o Evangelho da Cruz. E eu peço aqui o seu like, peço aqui o seu comentário, que é uma forma de feedback aos nossos conteúdos e muito nos ajuda. E eu peço também que você compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos diários. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e que Deus lhe abençoe. No Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 15, nós vamos analisar uma história tremenda. Nós vamos analisar uma história revolucionária a partir do verso 1, não é isso? Tem por título a epígrafe do texto, o quarto julgamento. Diz assim: logo pela manhã, formaram conselho os príncipes dos sacerdotes com os anciãos, com os escribas e todo o sinédrio. E depois de manietarem a Jesus, tomaram-no e o levaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E os príncipes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Mas ele nada respondia. E tomou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: nada respondeis? Vede quantas coisas te acusam? Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos se maravilhava. Por ocasião da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles indicassem. E havia um homem chamado Barrabás, preso com outros companheiros de montim, os quais tinham cometido um homicídio em uma revolta. E a multidão, gritando, começou a pedir o que sempre lhes costumava fazer. Ao que Pilatos lhes perguntou: queres que vos solte o rei dos judeus? Porque ele percebeu que, por inveja, os príncipes dos sacerdotes o entregaram. Mas os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que antes lhe soltassem Barrabás. E respondendo Pilatos, novamente lhe disse: que quereis que faça aquele a quem chamais rei dos judeus? E eles voltaram a clamar: crucifica-o.
Mas Pilatos lhes disse: mas que mal ele fez? Ao que eles chamaram ainda mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer o povo, soltou Barrabás e entregou Jesus depois de açoitá-lo para que fosse crucificado. Podemos dizer amém por esta palavra? Assim seja a palavra de Deus mencionada aqui neste vídeo, no dia de hoje. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus Cristo, ele é um ser proeminente, ele é um ser diferente de qualquer pessoa, de mim, de você. Não existe pastor, missionário, bispo, apóstolo, diácono, cooperador. Não existe aquele homem que chegue aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque assim, irmão, quando muitas pessoas hoje pregam ao contrário do que Jesus deixou a ser pregado, Jesus está falando: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Depositarei em vocês um fardo que é leve, e vocês lançarão sobre mim os vossos fardos que são pesados, que vocês não conseguem suportar. Jesus Cristo aqui, ele estava num beco literalmente sem saída. Todos procuravam encontrar nele uma culpa. Todos procuravam encontrar nele uma acusação. Jesus, ele foi escarnecido, Jesus, ele foi açoitado, Jesus, ele foi literalmente humilhado. E naquele momento, Pilatos se maravilhava de como Jesus se portava, porque eram muitíssimas as acusações, enquanto Jesus ficava calado. Jesus não se pronunciava. Peraí, mas Jesus tinha todos os argumentos para se pronunciar, para se defender e até de fato se livrar de tudo aquilo que estava acontecendo. Só que se de fato Jesus saísse de toda aquela situação, será que hoje eu e você estaríamos aqui? Eu creio que não. Porque o texto áureo da Bíblia Sagrada, deste livro ao qual nós seguimos e procuramos fazer, este livro, tanto ele fechado quanto aberto, para mim é a boca de Deus falando. Não importa se está aberto ou fechado, Deus está aqui nos instruindo por intermédio desta palavra. Por isso que Davi diz: a tua palavra eu guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se Deus nos deixou esta palavra para ser luz e lâmpada, tanto aos nossos olhos quanto ao nosso coração, e literalmente em nosso caminho, claro que nós temos que fazer jus e uso desta palavra. Entenda bem que Jesus Cristo, ele passou por todo um mártire, né? Ele passou por toda uma situação adversa. Jesus, ele teve necessidades humanas. Jesus, ele teve necessidades ao qual ele pediu a Deus escape. Ele pediu a Deus para não passar por tudo aquilo. Ainda hoje, eu conversando com uma irmã na sala da minha residência, eu olhei para ela e eu disse: irmã, Jesus Cristo, ele passou por uma adversidade em que ele pediu para o Pai apartar dele toda aquela situação que o mesmo Deus lhe mostrou que ele iria passar. Mas, ao mesmo tempo, Deus silenciou. E Jesus entendeu a mensagem de Deus. E naquele mesmo momento ao qual Deus silenciou, Jesus disse: que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, muitas eram as acusações que as pessoas jogavam em cima de Jesus. E Jesus, a todo momento, ele ficava calado. Porque muitas das vezes, irmãos, a nossa melhor resposta é o silêncio. O silêncio é a nossa melhor estratégia que temos para contra-atacar as acusações do adversário.
aqui aprendemos com Jesus isto, que o silêncio é a nossa melhor arma. Existia um homem, este homem se chamava Barrabás. E Jesus, no lugar de Barrabás, ele foi entregue também. Ou seja, Pilatos mostrou a Jesus que tinha todo o poder, tanto de prendê-lo quanto de soltá-lo. Mas Jesus disse claramente que Pilatos tinha este poder porque Deus havia dado a ele. É que tudo já estava se cumprindo da forma que Deus planejou e arquitetou para uma salvação humana, para uma revolução. Revolução que Deus, ele estava tendo para ganhar toda uma humanidade, para resgatar toda a humanidade do pecado. Naquele momento, Jesus suportou. Jesus suportou as acusações, Jesus suportou as críticas, Jesus suportou as humilhações, Jesus suportou os escarnecimentos, Jesus suportou. E ele passou pela via dolorosa, ele passou pela cruz, ele passou por toda aquela situação. Mas quando ele chegou na cruz do Calvário, que ele foi estendido de braços abertos no meio de 2 ladrões, não tendo culpa alguma, Jesus olhou para cima e falou: Deus, Pai, está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E neste momento, Jesus, ele entregou a sua alma a Deus. O seu espírito ao Senhor foi entregue. Queridos, a morte não tomou conta da vida de Jesus. Tanto que Jesus, a palavra nos diz, que desceu às extremidades da terra para pregar para os mortos. E ali, olha só o que me chama muita atenção, que Jesus vai ter com a morte o próprio inferno, dizendo: cadê a morte, a tua vitória? Cadê, inferno, o teu agrilhão? Jesus Cristo, em suas mãos, tem o poder da chave do céu, do inferno e da morte. Se Deus está contigo, se Deus contigo vai, não temas, porque Ele é o suficiente para te guardar, te proteger e guiar os teus passos. E isto hoje em dia, na nossa geração, nos nossos dias atuais, não está sendo mais pregado. Nas igrejas, irmão, o que é pregado é o quê? Honra após a destruição. Ou seja, honra após a humilhação. Ah, você foi humilhado, você vai ser honrado. Ah, você foi escarnecido, vão ver a tua vitória. Ah, porque fulano vai ter que engolir o teu crescimento. Ah, porque fulano vai ter que contemplar o que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus vai fazer na tua vida? O que Deus tinha para fazer por nós, Ele já fez. O que Deus tinha para fazer por você, Ele já fez. O que Deus tinha para fazer por mim, Ele já fez. O que, Helder? O texto áureo de toda a Bíblia. Quem frequenta escola dominical aqui sabe o que eu estou falando. E Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou a vida de seu unigênito, mas o entregou, para que eu e você hoje, todos nós, não perecêssemos no pecado, na desgraça, na morte, na opressão, mas sim em Jesus todos nós tivéssemos a vida eterna. A promessa da prosperidade não é aqui neste lugar. O galardão ao qual nós temos de gozar não é aqui na terra. Claro, Isaías vai falar que nós temos que comer o melhor desta terra, enquanto vivemos aqui. Mas isto é com cada um, é particular de cada um. O que Deus havia de fazer por nós, Ele já fez. Ele entregou a vida de seu único filho para pagar um preço que ninguém tinha condições de pagar. E Ele foi lá e pagou. Agora, nós cristãos estamos alicerçados em uma palavra,
egocêntrica nos dias de hoje, em que Deus é obrigado a nos dar um carro, em que Deus é obrigado a nos dar uma chave de uma casa, em que Deus é obrigado a abrir as comportas dos céus financeiramente sobre a nossa vida. Não. Não, não, não. A mensagem a ser pregada é a mensagem da cruz. Esta mensagem da cruz, ela tem que voltar a ser pregada. Estevão, ao ser assassinado com pedradas, ele olhava para o céu. E ali ele contemplava que a vida dele não estava terminando, mas estava apenas começando. Hoje em dia nós vivemos diferente. Hoje em dia nós esquecemos do quanto Deus nos amou. O tal de Deus é inexplicável. Deus amou o mundo de tal maneira. Você não consegue explicar o tal de Deus. Eu não consigo explicar o tal de Deus. Ninguém consegue. O tal de Deus é inexplicável. Mas ele nos amou de tal maneira que entregou seu único filho, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, independente de religião, independente de sexualidade. Deus morreu pelo gay, Deus morreu pela lésbica, Deus morreu pelo travesti, Deus morreu pelo traficante, Deus morreu pelo umbandista, Deus morreu pelo católico, Deus morreu pela humanidade. Jesus morreu por todos nós. Não podemos estar condenando os nossos irmãos literalmente ao inferno, não. Nós temos que fazer o id, pregar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz tem que ser pregada. E isso não tem acontecido. Tem muitas igrejas e pregadores que pregam a vitória do egocentrismo após a luta, a honra após a tribulação. Vocês estão me compreendendo? Não é sobre o que Deus vai fazer na minha vida para humilhar a vida daqueles que não acreditaram. Deus não é um Deus soberbo. Ele não é um Deus egocêntrico que pensa só nele. Jesus, quando ele foi pego no Getsêmani, perguntaram-lhe: quem é Jesus? Ele falou: sou eu, leve-me a mim, mas deixai que eles vão, para que se cumpra que todos aqueles que o Pai me enviou, eu não perdi nenhum deles. Jesus nunca pensou somente nele, Deus nunca pensou somente nele, muito menos o Espírito Santo. Deus, quando vai fazer algo na minha e na tua vida, ele não vai fazer para honrar a você e humilhar a um terceiro, não. Tire isto da tua cabeça, são heresias. Os nossos inimigos, apóstolo Paulo deixa bem claro, quando ele escreve à igreja de Efésios, no capítulo de número 6, a partir do verso número 10, dizendo: olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos. Revestir é quando você já está vestido e você se veste. Ou seja, eu tô com uma camiseta por ti. Eu tô com a camiseta e eu vou me revestir com esse paletó. Eu estou revestido agora, porque eu já tô com uma roupa, mas eu estou vestindo uma outra roupa por cima desta roupa. Então, revesti-vos das armaduras de Deus, para que vós possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Porque a tua guerra, a nossa guerra, não é contra a carne nem contra o sangue. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa guerra não é contra nós, uns os outros, os nossos irmãos. Aí ele deixa muito bem claro que a nossa guerra, ela é contra as potestades, principados e hostes espirituais que atuam no reino das trevas. Apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Então não é sobre Deus abater a vida do meu inimigo, que quer o meu mal, e levantar a minha vida
para o meu nariz ficar empinado e falar bem assim, olha, tá vendo fulano que Deus fez na minha vida? Foi Deus que me honrou para abater a vida daquele incircunciso. Enfim, tem pessoas que são alicerçadas nesses ensinamentos. De que Deus vai levantar você e abater um irmão seu. Para que ele veja o que Deus fez na sua vida. Não, não é assim. Deus vai honrar você. Deus vai honrar a sua casa. Deus vai honrar a sua família. Mas não para humilhar nenhum dos seus irmãos. Deus vai honrar você. Você vai se surpreender. Porque Deus, ele é fiel. E ponto. Deus, ele é santo e ponto. Deus, ele tem um compromisso com a palavra dele e ponto. Então, irmãos, chega de blá, blá, blá. Chega de mi. Cadê os estudiosos? Cadê os teólogos? Cadê os gentios? Paulo diz que toda a sabedoria humana é incomparável à sabedoria que vem de Deus. Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, ele era um homem estudioso. Ele era um homem cheio da graça humana, cheio do conhecimento. Mas depois que ele se converteu e ele entendeu que a sabedoria dele não era isso aqui, em vista da sabedoria que ele adquiriu com Deus. Então, hoje, nos dias atuais, temos muitas emoções e poucas palavras. Temos muito emocionalismo e pouca mensagem. Eu digo uma coisa, particularmente, e os irmãos nunca esqueçam, que me falte oportunidade, mas que nunca me falte uma mensagem para dar àquele povo que precisa. O que adianta termos oportunidades e não termos uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem diretamente de Deus? Em todas as oportunidades, temos que nos dirigir àquelas pessoas, não como um público, não como uma plateia, mas como pessoas sedentas da parte de Deus. Porque nós não somos artistas. Nós somos servos de Deus. Nós somos um povo escolhido para levar a boa obra, para levar a mensagem da cruz. E isso poucas pessoas têm feito. É um fator verídico nos dias atuais. Poucos pregam a mensagem da cruz. Então, se você acompanhou este vídeo até agora, não deixe de deixar o seu like, é muito importante. Não deixe de compartilhar e deixar o comentário. Jesus, ele morreu por todos nós, sem acepção de pessoas. Até por Barrabás, pelo ladrão na cruz. Jesus perdoou os seus malfeitores. Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Nós somos igreja. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Nunca esqueça disso. Que entre um servo de Deus e um ímpio que não conhece a palavra, você pode estar muito certo, mas sempre você vai ser cobrado. E se você sair do centro da vontade de Deus, você vai ser escarnecido, você vai ser acusado, você vai ser falado. Porque nós, servos de Deus, que entendemos a mensagem da cruz, nós temos que transparecer a conduta de um bom servo de Deus. Porque o que nos intitula cristãos não é somente os protocolos que nós deixamos de fazer. Ah, agora eu sou cristão, eu não bebo mais. Agora eu sou cristão, eu não fumo mais. Agora eu sou cristão, eu não minto mais. Agora eu sou cristão, eu não fornico mais. Agora eu sou cristão, eu não vou matar mais. Isso são protocolos do estatuto ao qual Deus nos destituiu para seguir. Nos colocou para seguir. Nos direcionou para seguir. Eu quero dizer que o que vai te mostrar como cristão, o que vai de fato mostrar que você é cristão, que eu sou cristão, que nós somos um povo de Deus, são as nossas atitudes. Quem somos nós na nossa casa? Quem somos nós no nosso bairro?
Quem somos nós na nossa cidade? Quem somos nós por detrás das câmeras? Quem somos nós na rua? Quem somos nós fora da igreja? Quem é? O que vai dizer se nós somos ou não cristãos são as nossas atitudes. Nós somos observados. Há uma nuvem de testemunha que nos cerca. Toda hipocrisia virá à tona se consertam. Assim o Senhor nos diz. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Breve estará vindo à tona aí um excelentíssimo podcast, tá? A gente vai gravar primeiro e depois vamos colocar no ar, tá? E a palavra de Deus vai ser mencionada, vai ser pregada, o Evangelho da Cruz. Que Deus levante pessoas que não são, já que aquelas que são não querem dar lugar. E que Deus levante pessoas loucas deste mundo para confundir aquelas que se acham tão sábias. E que Deus venha julgar a cada um segundo as suas obras e que todos nós fazemos. Jesus, ele está aqui para abraçar a todos, sem excluir ninguém, sem fazer acepção de ninguém. Jesus veio para mim, Jesus veio para você. Mas para isso nós temos que renunciar às nossas próprias vontades, às nossas ignorâncias, as nossas carnalidades, tudo aquilo que nos fazem ficar longe de Deus, que nós venhamos excluir da nossa vida e que nós venhamos dar lugar a Deus para trabalhar na nossa vida, tanto espiritual, física e sentimental. Todos os dias, Deus quer fazer de nós um vaso novo, um vaso idôneo e preparado para toda a sua boa obra. Lembra-se, feridos não podem sarar ninguém. Pode um cego guiar o outro? Não. Senão ambos caem no buraco. Isso foi palavras ditas por Jesus. Então, antes de eu querer ser bênção na vida de uma pessoa, eu tenho que primeiro me tratar espiritualmente, fisicamente e sentimentalmente. A minha casa tem que estar de bem com Deus. Tanto a minha casa dentro de mim, o meu corpo, que habita a minha alma, quanto a minha casa física, eu, minha esposa, minha filha, todos que ali moram, residem, eu tenho que estar bem com Deus, com a minha família, comigo mesmo, para depois eu ser bênção na vida das pessoas. Porque muitas das vezes, ao invés de abençoar, às vezes nós amaldiçoamos muitas pessoas. Então, muito cuidado ao receber oração, ao deixar pregadores pegar nas vossas cabeças. Você não conhece a vida deles com Deus. Faça a prova. O apóstolo Paulo nos ensina a termos discernimento para podermos discernir o que é e o que não é de Deus. Você tem autoridade nas tuas mãos. Você não precisa de pastor. Você não precisa de ninguém. Como assim, irmão Helder? A palavra diz que nós necessitamos um dos outros, sim. Mas não mendiga oração de ninguém. Porque o véu foi rasgado. A partir daquele momento que Jesus disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado, o véu se rasgou. Você pode chamar Jesus dentro do teu quarto, na tua cozinha, na tua casa, na rua, aonde você estiver. Você não precisa de terceiros para clamar a Deus. Claro, nós precisamos um dos outros como uma cobertura espiritual. Mas não caia nas lábias de muitos pastores e pregadores que usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, ao invés de pregar
a mensagem da cruz. Lembre que eu disse muitas das vezes nas lives que eu fiz de oração e faço, eu posso orar com você, não por você. Não seja o crente 6 horas. 6 horas por mim. Entende? Na tua boca, na tua mão tem autoridade. E você pode sim orar a Deus. E Deus pode fazer acontecer. Vai, a tua fé te salvou. A tua fé alcançou o milagre. Dentro de você existe a fé de Bartimeu. Existe a fé da mulher do fluxo de sangue. Existe a fé do centurião, que ele pediu para que Jesus nem fosse na casa dele. Porque o centurião disse a Cristo, para o teu servo ter cura. Olha só o que o centurião disse, não precisa ir na minha casa, basta uma ordem tua. Então este é o Deus que nós servimos. Ordena daí que ele vai lá no teu problema. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, e lembre-se, Deus vem através das tuas palavras. Daniel capítulo 10, versículos número 12. Deus vem através das nossas palavras. Você não precisa de ninguém para orar. Você não precisa de ninguém para chamar a atenção de Deus. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o próprio Espírito do Senhor se fará presente. Amém? Deus abençoe sua vida. Siga-nos lá no Instagram, @elder_oficial_RO. Muito feliz por fazer mais um vídeo e que Deus possa estar abençoando a tua casa, a tua família e todas as áreas da tua vida. E lembre-se, profetiza. Se tá ruim, profetiza. A mão do Senhor levou-me em espírito a um vale de ossos secos. Segundo, e me fez andar. Muitas das vezes nós não conseguimos dar nenhum passo em direção às nossas adversidades e problemas que surgem na nossa vida. Aí Deus vai lá e nos faz andar. Nos dá um empurrão, nos dá uma injeção de ânimo. E aí nós profetizamos. Nós profetizamos na porta de emprego, nós profetizamos na porta que se fechou, nós profetizamos nos nossos filhos, nós profetizamos nas nossas esposas, nós profetizamos em todas as áreas ao qual nós estamos vendo que estamos precisando de uma providência de Deus. Você pode profetizar aí na tua casa. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Breve estará sendo lançado aí o podcast que nós vamos gravar, editar e depois colocar nas redes sociais. E seguimos a nossa vida. Se Cristo comigo vai, eu irei. Beijo, abraço e até o próximo vídeo.